Aí pega outra do primeiro escalão e é amassada, porque para vir 4-2 para Senegal foi amassada, né? Foi pisada em cima. Então o Brasil, cara, não joga mais com ninguém de primeiro escalão. Primeiro escalão. Tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado, porque a Argentina é primeiro escalão. Até Ancelotti chegar, vamos passar vergonha. Foi o que o colunista Casagrande do UOL falou após vexame da seleção diante do Senegal. Vamos ver Neto criticando os jogadores da seleção e o legado que Tite deixou após a Copa. Nesse vídeo, você vai ver o que Mané também falou do Brasil. E de Vinícius Júnior. Do primeiro escalão da Europa. Nós paramos de ganhar de seleções do primeiro escalão. Só ganhando de segundo. Né? Sérvia empata com a Suíça, ganha da Suíça, ganha da Sérvia, perde para a Bélgica, perde para a França, perde para a Croácia, né? Perde para a Alemanha. Enfim, o Brasil não ganha em Copa do Mundo de uma seleção do primeiro escalão europeu desde a final de 2002. Essa foi a primeira queda que o Brasil teve, significativa. Não consegui mais bater de frente com realmente os grandes rivais que disputam a Copa do Mundo, né? Porque é Brasil, Argentina e as grandes seleções europeias que disputam o título, não é isso? O Brasil parou de bater de frente com esses. Aí, agora, está parando de bater de frente com o primeiro escalão da África. Primeiro escalão da África, que perdeu para Camarões 1-0, pôs o time reserva, mas não importa, é seleção brasileira. Na história ali você vai ver, Brasil perdeu para Camarões. Não é que Brasil com o time reserva perdeu. O Tite expôs a camisa da seleção brasileira lá no Catar, colocando um time reserva, desmerecendo a seleção de Camarões. Deu nos burros na água, porque tomou 1-0. Aí vai para Marrocos, toma 2. Aí joga com a seleção de terceiro, quarto escalão, Guiné, terceiro escalão, talvez, acho que não sei, terceiro e quarto escalão. Ganha, mas toma gol. Ganha, mas toma gol. Aí pega outra do primeiro escalão e é amassada, porque para vir 4-2 para Senegal foi amassada, né? Foi pisada em cima. Então o Brasil, cara, não joga mais com ninguém de primeiro escalão. Primeiro escalão. Tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado, porque a Argentina é primeiro escalão. E o Brasil não ganha da Argentina. O Brasil perdeu a Copa América aqui no Maracanã para a Argentina. 1-0. Já perdeu, né, para o primeiro escalão da América do Sul. Tem a bola parada, que o Brasil não sabe bater falta. Esse time de hoje não sabe bater falta. Eu tava vendo o jogo com meu filho e eu falei assim, caraca, bicho, em 82 você tinha o Éder, o Sócrates, o Zico e o Júnior para bater falta. Hoje você não tem um. Nem perto desses 4. Se tivesse um que batesse como o Éder, como o Zico, como o Sócrates, como o Júnior, mas não tem nenhum nem perto disso. Então nós não temos batedor de falta. Olha, eu só estou querendo mostrar o mapa do declínio do futebol brasileiro. Que não é só os resultados com o primeiro escalão. É também não ter batedor de falta. Não tem batedor de falta. Não tem centroavante que faz gol. Não tem um meia criativo. Ou melhor, tem. É o Rafael Veiga. Só que o Ramon não pôs para jogar. Coloca quando a barca está afundando. Ou quando a barca. Ou contra a Guiné, que o jogo já está mandando. Cara, você tem que colocar o cara para jogar. O cara é o único armador que tem. Não só aqui é o único brasileiro armador. É o único brasileiro armador. Tinha que ter jogado. Erro. Aí você leva Rony, que tá jogando pra caramba no Palmeiras como centroavante, e você convoca o Richarlison, que é um cara legal, fez uma boa Copa do Mundo, mas fez 3 gols na temporada passada. 3 gols na temporada passada. Se indispôs com o treinador do Tottenham, ficou no banco muitas vezes, às vezes não era relacionado, machucou muito, e foi convocado as 2 vezes. E foi titular as 2 vezes. Então, assim, eu não consigo entender independentemente de ser interino ou não interino, eu não consigo entender a dificuldade que o futebol brasileiro tem de reformular de verdade. Reformular. Para você ter competitividade. Você não pode expor a seleção brasileira ao ridículo. Que é você ir fazer um amistoso de peito aberto sem entrosamento nenhum com ninguém. Né? Um time
jogado. Não, cara. Você tem que ter respeito com o adversário e respeito principalmente com a seleção brasileira, que ela não é mais aquela grande seleção que você convocava. Você fazia uma seleção carioca e paulista, mineira e gaúcha, e jogava e ganhava de todo mundo. Hoje não dá mais para fazer isso. Nós não temos um futebol para isso. O nosso futebol não é de primeiro escalão. É difícil aceitar isso? É difícil aceitar isso? Não é de primeiro escalão. Entre o Ancelotti, né? Então, para mim é o seguinte, eu vou falar o que eu falei ontem. Cara, vai no Palmeiras, entre em acordo com a Leila, deixa o Abel treinando o Palmeiras no campeonato, tem jogo de seleção, o Abel convoca, monta o time e põe para jogar. Como era antigamente. Muitas vezes aconteceu isso, o treinador da seleção brasileira que era treinador de clube. Não necessariamente o cara precisa sair do clube para ficar lá no Rio de Janeiro, na CBF, jogando Game Boy, antigo Game Boy, né? Ou jogando FIFA. Por que o cara faz, o treinador, enquanto não tem um jogo da seleção brasileira? Fica vendo jogos? Ele vê um. Ele vai para um lugar, vê um jogo. Né? O auxiliar vai em outro. Cara, tem que ser resolvido isso aí rapidamente. Quer esperar o Ancelotti? Bom, joga a moeda para cima. Pode cair coroa como pode cair cara. Cara ou coroa. Sabe? Cara ou coroa. Vou esperar o Ancelotti. É moeda para cima. É jogar a moeda para cima. A gente não sabe o que vai acontecer até o ano que vem. E pelo jeito, e pelo andar da carruagem, meu amigo, até chegar o Ancelotti aqui, nós vamos passar vergonha pra cacete, nós vamos dar vexame, nós vamos ser atropelados por muitos times que nem pensavam em empatar com o Brasil antigamente e vão vir pra cima porque não respeita mesmo, como o Trajano falou. A distância nossa para esses times diminuiu porque nós caímos, não foram eles que caíram. Eles ficaram no mesmo tamanho, no mesmo patamar. E nós fomos descendo, nós estamos aterrissando o avião. Né? Eles já estavam pousados lá embaixo e nós estamos chegando lá embaixo. Então Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Dunga arrebentou com a gente. O Tite deixou um legado, um dos piores legados que uma seleção brasileira, de qualquer que seja o país, pudesse ter. Um absurdo. O legado de falta de preparação física, falta de personalidade, jogadores que não têm o mínimo de respeito. Ponto. Acabou. O pior são os comentaristas acharem ainda que tudo isso não é verdade. E eu falo isso há mais de 20 anos. E aí os comentaristas de hoje, os mais jovens, não tem problema nenhum, cada um tem sua visão de futebol. Só que não pode fazer média. E outra coisa, a gente não é que não pode esperar o Ancelotti, a gente tem que esperar o Ancelotti. Um ano. Um ano de espera de quem pode fazer o bem para o futebol brasileiro. Porque essa vergonha dos jogadores, do maior jogador do país, 3 Copas do Mundo, não ganhou nenhuma. E vocês ainda vão querer colocá-lo ele na quarta. Se esse patrocinador, CBF, treinador, não sei. O Brasil não levava 4 gols, desde a humilhante derrota por 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Embora a seleção brasileira tenha um bom retrospecto contra os africanos, não é o que vem acontecendo nesse novo ciclo. Já nas redes sociais, a Confederação Africana de Futebol, CAF, fez uma publicação provocando o Brasil, perguntando o que 3 seleções africanas têm em comum. Todas elas venceram o Brasil nos últimos meses. A primeira dessas 3 derrotas aconteceu na Copa do Mundo de 2022. No Catar, o Brasil foi derrotado por 1-0 pela seleção de Camarões, na última rodada da fase de grupos. O astro de Senegal, atacante do Bayern de Munique, Sadio Mané, falou sobre a seleção após o jogo. I think you can see these few years, you can see how Vinicius developed is incredible, and that's what they expect to him, of course, and he's doing well. For me, he's top 3 in the world right now, and I think he will keep this level higher and to win, of course.